Vamos começar aí, olha lá, resolução de questões, né, da banca, né, Fundação Getúlio Vargas. Bacana? Então vamos ver a primeira aí. Então como nós vamos fazer? Eu vou ler, a gente lê as alternativas e vocês vão acompanhando e tentando descobrir o que está certo, né, para a gente poder... E aí em seguida eu mostro aí gabarito e tal, e a gente comenta como eu fiz em nas duas aulas anteriores, né? Então olha só. A primeira questão lá de 2023, Petrônio, ele foi condenado definitivamente às penas de 4 anos de reclusão e 10 dias multas, em razão da prática do crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo. Após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, ou seja, não cabe mais recurso, houve a edição da Lei XYZ, que deixou de considerar o emprego de arma de fogo como uma causa de aumento de pena no delito de roubo. Então, nós estamos analisando aqui um problema, um caso hipotético, no qual o indivíduo pratica um roubo com emprego de arma de fogo e, né, sob a égide de uma lei. E aí, depois do trânsito em julgado, vem uma lei nova, a XYZ, e diz o seguinte, olha, não é mais causa de aumento utilizar arma de fogo em roubo. É isso que o problema está colocando para a gente. Então, vamos dar uma olhada aí. Ó. Essa lei, né, não retroagirá a XYZ, considerando que a retroatividade da lei penal se restringe às hipóteses de abolício criminis, quando a lei não mais considera o fato como criminoso. Será que isso está certo? Será que só pode retroagir quando há abolício criminis? Né? A abolício criminis é uma das possibilidades de conflito de lei no tempo. Né? Novatio legis incriminadora ou impégios, novatio legis in melius, abolício criminis está dentro dessa lógica, né? Abolir totalmente o crime. Retroagirá, alternativa B, retroagirá desde que a lei entre em vigor antes do início do cumprimento da pena. Será que tem a ver com o início do cumprimento de pena ou não? Não retroagirá considerando o princípio da irretroatividade da lei penal. Né? Bom, mas aí a gente tem que ver, de fato, existe o princípio da irretroatividade da lei penal. E ele diz que não retroage lei desfavorável. E essa lei, o que vocês acham? Ela é favorável ou desfavorável? Ela está retirando do sistema a possibilidade do agravamento da pena, do aumento da pena. Reflitam. Alternativa D, retroagirá considerando que a nova lei é benéfica ao acusado, considerando que a nova lei é benéfica ao acusado. Então aqui nós estamos falando de uma possibilidade de retroatividade, de retroação, por quê? A alternativa entende que a lei XYZ ela é mais benéfica. E a E não retroagirá, considerando que a lei não prejudicará a coisa julgada. Né? Será que dentro da seara penal a coisa julgada ela é intransponível? Eu nunca posso, né, alterar ali, mexer na coisa julgada? Na seara penal. Né? Não estou falando em outras áreas do direito, estou falando na seara penal. Lembrem-se, o direito penal, ele cuida, ele trata, ele resvala no segundo bem jurídico mais relevante que nós temos. O primeiro é a vida, o segundo é a liberdade de locomoção. Então, nós temos sempre que ter em mente, quando estivermos lendo uma questão, que o direito penal ele tem regras muito específicas, justamente pela gravidade de aplicação, né, do direito penal, né, na vida das pessoas. Então, tá aqui o panorama, nós temos aí, ó, A não retroage, B retroage com uma condição, C não retroage, D retroage porque é mais benéfica, e E também diz que não vai retroagir. O que nós temos aqui, ó lá? Que a correta é a D, porque nós temos uma norma penal mais benéfica, né? Vamos lembrar aí, ó lá, o artigo 5º da Constituição, ele tem um inciso que diz o seguinte, né? Ele fala da irretroatividade da lei penal. Ó, a lei penal não retroagirá. Será que sempre? Né? Ou seja, nunca vai retroagir? Salvo para beneficiar o réu. Ora, se vem uma lei penal nova e retira do sistema aquela causa de aumento que incidiu no caso concreto, essa lei ela vai retroagir.
Né? Da mesma maneira que quando entrou a lei de drogas que está em vigor atualmente, a 11.343/2006, ela criou o instrumento, ela criou a hipótese do que nós chamamos de tráfico privilegiado, né? Que é o artigo 33, parágrafo 4º. Na lei anterior isso não existia. Então, todos aqueles que, com a entrada em vigor da lei nova, né, o caso daquelas pessoas, o caso concreto daquelas pessoas se amoldava ao novo estatuto, né, ela pôde retroagir. Olha lá. Né? Então, isso com base na Constituição. E o próprio artigo 2º diz o seguinte: ó, ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime. Né? Então, no caso aqui, não é que deixou de considerar crime, trouxe para a lei uma circunstância mais benéfica, mitigando, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Aí, está dizendo, mesmo que tenha transitado em julgado, etc., pode sim, no caso do direito penal, a lei benéfica atingir a própria coisa julgada. Olha o parágrafo único. A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Então tá aí, ó, o próprio Código Penal, no seu artigo 2º, ele abre aí a possibilidade de que na seara penal a coisa julgada seja desfeita, né, ainda que parcialmente, por conta da causa de aumento que deixa de existir. Tá? Então, a alternativa D é a correta aí no caso. Tudo bem?